5 ditadores comunistas, uma ideologia. O número de mortos em seus países varia de centenas de milhares a dezenas de milhões. Mas qual regime tirou mais vidas e como isso aconteceu? Kim Il-sung. Após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida, norte com apoio soviético e sul com apoio dos Estados Unidos. Kim Il-sung seria instalado como primeiro-ministro da recém-formada República Popular Democrática da Coreia em 1948. Uma vez consolidado no poder, ele tentou reunificar a Coreia à força. A Guerra da Coreia durou de 1950 a 1953 e causou milhões de vítimas em ambos os lados, sem ganhos reais. No âmbito interno, o reinado de Kim Il-sung também foi sangrento. Ele instituiu o sistema Songbun, no qual os norte-coreanos eram classificados com base em suas opiniões políticas, histórico-econômico e lealdade percebida ao Estado, um sistema que ainda está em vigor hoje. Para aqueles que tiveram o azar de serem rotulados como hostis, o destino envolvia realocação forçada, acesso limitado à distribuição de alimentos e opressão quase constante. O reinado de Kim testemunhou muitas purgas de opositores políticos, execuções públicas por crimes contra o Estado e desaparecimentos misteriosos de indesejáveis. Campos de trabalho forçado eram comuns na Coreia do Norte, onde prisioneiros suportavam trabalho exaustivo, pouca alimentação e moradia e tratamento médico precários. Simplesmente ser parente de um criminoso já era motivo suficiente para a punição. E a Coreia do Norte é famosa por punir várias gerações pelos crimes de um único indivíduo. Essas e outras políticas deixaram a Coreia do Norte em um estado de fome quase constante, que atingiu seu auge em meados da década de 1990, pouco depois da morte de Kim, em 1994. Como a Coreia do Norte é uma das nações mais isoladas do planeta, obter uma contagem precisa das mortes causadas por Kim Il-sung é praticamente impossível. O total de mortes é estimado entre 700 mil e 1.500.000 sem contar a Guerra da Coreia. Mengistu Haile Mariam. Em 1974, Mengistu Haile Mariam chegou ao poder na Etiópia após um golpe contra a monarquia. Um dos seus primeiros atos foi condenar membros do governo do monarca à morte. Isso foi apenas o começo de seu reinado sangrento de terror. Em 1976, ele deu início ao que chamou de Terror Vermelho. Durante discurso em Addis Abeba, ele jogou garrafas com líquido vermelho no chão, simbolizando o sangue que viria. Seu regime mirou nos chamados contra-revolucionários e imperialistas, principalmente membros de blocos de poder rivais. E o número de mortos dessa purga foi estimado entre 10 mil e 150 mil. Mesmo após os assassinatos em massa, mais mortes clandestinas e torturas continuariam por anos. Uma segunda onda de terror visou eliminar antigos aliados por suspeita de deslealdade ao novo regime, resultando na morte de milhares. Mariam então instituiu a reforma agrária, que coletivizou as terras agrícolas em toda a Etiópia. Famílias seriam realocadas à força para a supostamente mais fértil região sul da Etiópia. Os lotes que receberam eram pequenos demais para uma produção agrícola significativa. Quando a seca atingiu a região em 1984, não havia nenhuma margem de segurança e a fome assolou a nação empobrecida. Mais de 500 mil pessoas morreram por isso. O regime de Mariam teria que enfrentar rebeliões nas regiões de Tigré e Eritreia. Após combates sangrentos que resultaram em dezenas de milhares de mortos, Mariam perderia o apoio soviético e, em 1991, seria forçado a fugir do país. Ele seria julgado à revelia por acusações de genocídio e condenado à morte, embora estivesse vivendo no exterior, no Zimbábue, onde ainda vive até hoje. O número total de mortos ficou entre 500 mil e 2 milhões. Após assumir o poder em 1975, Pol Pot implementou o Ano Zero, um reinício civilizacional. A população urbana seria realocada para o campo, e o Camboja se tornaria um paraíso rural sem classes e sem dinheiro. Qualquer ocupação que não fosse soldado ou agricultor foi proibida. A indústria foi desmantelada, hospitais fechados, escolas fechadas e antigos trabalhadores enviados para trabalhos agrícolas exaustivos. Para Pol Pot, quem não era agricultor era considerado influência corruptora na sociedade. Professores, médicos, advogados, membros do clero ou outros profissionais foram eliminados sem piedade.
Às vezes, simplesmente possuir um par de óculos ou saber um segundo idioma era a prova de culpa, justificando a execução. O Khmer Vermelho controlava todos os recursos e tudo era feito de forma comunitária. Comer em privado já era motivo para ser morto. As crianças seriam retiradas dos pais e criadas pelo Estado para evitar lealdades conflitantes. Desaparecimentos aleatórios eram comuns, e os cambojanos logo aprenderam a não questionar o que acontecia. Muitos eram executados manualmente, geralmente com um machado na nuca, embora também fosse comum serem enterrados vivos ou terem as entranhas arrancadas. Mesmo com quase toda a população dedicada à agricultura, a fome era inevitável. A maioria dos recém-chegados não fazia ideia de como cultivar corretamente e projetos de construção como sistemas de irrigação eram feitos sem supervisão de engenheiros. Quando quebravam, eram vistos como sabotagem, levando a novos expurgos. Esse foi apenas um pequeno vislumbre do Khmer Vermelho sob Pol Pot. Em 1979, eles seriam derrubados por tropas vietnamitas invasoras. Os Campos da Morte do Camboja ainda são considerados entre as piores atrocidades já registradas, com até um quarto da população do país sendo morta. O número de mortos foi de cerca de 1,5 milhão a 3 milhões. Joseph Stalin. Após disputas pelo poder, em 1929, a liderança da União Soviética estava firmemente nas mãos de Joseph Stalin. O que veio depois foram 25 anos de derramamento de sangue e repressão sem precedentes. Um dos primeiros atos de Stalin foi a coletivização agrícola agressiva, cujo alicerce foi um processo conhecido como descoletivização. A propriedade privada foi confiscada e redistribuída, e qualquer um que resistisse era executado ou enviado para os gulags. Os alimentos produzidos eram destinados à população urbana em industrialização, restando pouco para os agricultores. A fome assolou uma das regiões mais férteis do mundo. O Holodomor, como ficou conhecido, custou a vida de 6 a 7 milhões de pessoas. Em meados da década de 1930, tomado pela paranoia, Stalin instituiu o que ficou conhecido como o Grande Expurgo. A polícia secreta soviética, a NKVD, começou a prender o que Stalin chamava de sabotadores e inimigos do povo, aqueles que supostamente violavam o artigo 58 do Código Penal Soviético. Os chamados 58istas foram acusados de atividade antissoviética, como um homem condenado a 3 anos em um gulag por sorrir quando marinheiros bêbados contavam piadas antissoviéticas, e uma mulher acusada de espionagem para o Japão apenas por se candidatar a um emprego na embaixada. Os condenados eram então executados ou recebiam sentenças em gulags, onde enfrentavam o clima gelado da Sibéria, trabalho físico extenuante e rações limitadas. Mesmo após o fim do Grande Expurgo, o restante do governo de Stalin foi marcado por execuções e deportações para o Gulag. Outras perseguições ocorreram sob ordens de Stalin, incluindo a execução de líderes militares e civis poloneses. Após a invasão da Polônia em 1939, a repressão aos alemães étnicos em 1941 e outros casos numerosos demais para listar aqui. Joseph Stalin morreu em 1953 e a União Soviética respirou aliviada. Seu sucessor, Nikita Khrushchev, denunciou Stalin e iniciou uma política de desestalinização com o objetivo de desfazer parte dos danos que ele havia causado. Contagem total de mortes, entre 9 e 40 milhões. Mao Zedong. Quando Mao Zedong e o Partido Comunista da China assumiram o poder em 1949, houve as habituais purgas daqueles que eram desleais ao novo regime. Essas mortes seriam insignificantes diante das que viriam. Em 1958, Mao ordenou o Grande Salto Adiante, um processo de rápida industrialização e reforma agrícola projetado para impulsionar a economia chinesa. Fazendas seriam coletivizadas e grande parte da população usada na produção de aço. Os agricultores, ao invés de cultivar, teriam que produzir aço em fornos improvisados nos fundos de casa. O resultado eram pedaços inúteis de metal de baixa qualidade que não serviam para nada. A produção de grãos caiu, mas os oficiais responsáveis não queriam relatar o fracasso e alegavam colheitas recordes. Mao ordenou que cada vez mais comida fosse retirada do campo e enviada para as cidades, causando fome em massa. Entre 1959 e 1962, estimativas apontam que o número de mortos pela fome causada pelo homem ficou entre 15 e 50 milhões de pessoas. Após o desastre do Grande Salto Adiante, Mao entregou grande parte da liderança da China para outras pessoas.
Muitas políticas coletivistas foram abandonadas e a economia chinesa começou a crescer. Mao ficou preocupado com seu status diminuído e com o que parecia ser o abandono dos ideais comunistas, e instituiu a Revolução Cultural. Ele mobilizou a Guarda Vermelha, uma força paramilitar composta por jovens que atacariam os inimigos de classe, o que levou a espancamentos públicos, prisões e execuções extrajudiciais. Em resumo, Mao lançou uma revolução contra o próprio sistema que ele criou. Quando Mao Tse-tung morreu em 1976, deixou um dos maiores números de mortes causadas pelo homem na história. O total de mortes, entre 45 e 80 milhões de pessoas. Esses são alguns relatos do terror e repressão causados por ditadores comunistas. As ações deles tiveram um papel fundamental em transformar o século XX no mais mortal já registrado.